Olá, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Distrito Federal, na pessoa do Dr. Mário Passos. Nós vamos participar de uma mesa de contraponto, onde falaremos sobre tratamento cirúrgico da doença oligometastática no câncer de mama de novo. Eu vou defender o sim. Minha colega Adriana Freitas vai defender o não. Esses são meus conflitos de interesse para essa apresentação. Então, o que na verdade nós vamos falar aqui hoje não é só de cirurgia no câncer de mama metastático, de novo, mas sim de terapia local, que envolve cirurgia mamária, cirurgia axilar e, eventualmente, radioterapia. É um tema muito controverso. Aqui eu apresento uma meta-análise para vocês com 15 estudos retrospectivos demonstrando benefício de sobrevida em pacientes submetidas à cirurgia no câncer de mama metastático, mas a Adriana pode apresentar vários estudos retrospectivos mostrando também o contrário. Então, eu acho que o que a gente deve se focar são principalmente nos estudos com melhor evidência, que são os estudos randomizados, prospectivos, identificar o volume de doença em cada um desses estudos e nos focar na paciente que tem doença oligometastática, que, por definição, tem até 3 ou 5 sítios de doença metastática identificada. Obviamente, nós vamos falar de doença local controlada, porque todos nós aqui concordamos que a doença local ulcerada é passível de cirurgia imediata pelas qualidades de vida da paciente. Então, vamos aos estudos randomizados que nós conhecemos. O primeiro deles, o estudo turco, apresentado alguns anos atrás em San Antônio, é um estudo de doença metastática, de novo, que pacientes foram randomizadas entre 2007 e 2012 a fazerem cirurgia com tratamento sistêmico ou terapia sistêmica isolada. 278 pacientes foram selecionadas. Observem que a maioria dessas pacientes tinham doença óssea isolada, e o estudo demonstrou claramente um benefício de sobrevida nestas pacientes. E isso principalmente em mulheres que tinham receptores hormonais positivos, pacientes mais jovens e aquelas com metástase óssea isolada. Há pouco tempo atrás, coisa de 2 meses, a gente teve a atualização desse estudo. Para nossa surpresa, praticamente 20% ainda das pacientes vivas após 10 anos, com rasa de risco menor de 29% naquelas pacientes submetidas à terapia local. O segundo estudo que eu vou mostrar para vocês é o estudo indiano, também apresentado concomitante ao estudo turco em San Antônio. É um estudo que, diferente do estudo turco, as pacientes iniciavam um tratamento com terapia sistêmica e depois faziam terapia local ou não. Pacientes selecionadas entre 2005 e 2013. Observem que, diferente do estudo turco, boa parte dessas pacientes tinham doença visceral, muitas com múltiplo cisto de metástase, e boa parte dessas mulheres tinham doença receptor hormonal positiva, e 25 a 30% dessas pacientes tinham HER2 superexpresso. Então, a gente pode dizer que é uma doença de maior risco que essas mulheres tinham. Quando a gente fala de doença HER2, vale lembrar que nesse estudo as pacientes não realizaram terapia anti-HER2, o que a gente sabe que é muito importante na doença metastática em primeira e segunda linha. Obviamente, o estudo indiano não conseguiu demonstrar benefício de sobrevida global nessas pacientes. Isso não chega a ser uma surpresa, porque, a meu ver, boa parte dessas pacientes não foram tratadas adequadamente e, obviamente, a gente não esperaria benefício de sobrevida local também. Mais recentemente, a apresentação desse estudo austríaco também é outro estudo randomizado, semelhante ao estudo turco. Essas pacientes faziam terapia cirúrgica local primeiro, antes de fazer a terapia sistêmica, semelhante ao estudo turco, e foi comparado à terapia sistêmica isolada. Infelizmente, esse estudo alocou menos pacientes do que havia sido planejado antes do início do estudo, e o estudo ficou underpowered, mas mesmo assim, mostrando aqui para vocês, a maioria das pacientes tinha hormônio positivo e foram tratadas com terapia endócrina isolada. O estudo também não mostrou nenhum benefício da cirurgia local, mas, de novo, é um estudo que teve falha por conta da dificuldade de selecionar pacientes para recrutamento. Bom, por último,
Esse é o quarto estudo randomizado que nós temos de doença metastática, de novo, avaliando a terapia local, apresentada no ano passado, na ASCO 2020. Esse estudo, infelizmente, ainda não foi publicado. Esse estudo, do ponto de vista de seleção de pacientes, foi semelhante ao estudo indiano. Inicialmente, as pacientes faziam terapia sistêmica e aquelas boas respondedoras eram selecionadas a fazer terapia local ou continuar com terapia sistêmica isolada. Aqui o organograma do estudo: 390 mulheres foram registradas, cerca de 35% não foram selecionadas para o estudo, e 125 fizeram terapia local isolada e 131 fizeram tratamento sistêmico. O estudo não observou nenhum benefício do tratamento local, observou, obviamente, uma melhora daquelas pacientes que fizeram terapia local em relação ao ponto de vista de progressão loco-regional, mas existem algumas dúvidas acerca desse estudo, até porque ainda não foi publicado. De 125 pacientes que foram para a cirurgia, 16 não foram operadas, cerca de 20% dos casos que foram operados tinham margens positivas, e isso a gente pode compreender que pode ter tido impacto no resultado do estudo, e a sobrevida prevista de 30% não foi observada, foi observada uma sobrevida bem maior das pacientes, as pacientes evoluíram melhor, possivelmente pela melhora do tratamento sistêmico também. Então, resumidamente, nós temos 4 estudos randomizados apresentados, um favorável à cirurgia, que é o ponto que nós estamos defendendo, o estudo indiano favorável, a que a Adriana vai falar daqui a pouco, o estudo austríaco também, mas esse estudo é underpowered, eu acho que a gente não considera como na discussão, e o estudo apresentado na ASCO do ano passado, o americano, infelizmente, há algumas dúvidas ainda a serem esclarecidas, porque não foi devidamente publicado. Mas é óbvio que todo estudo tem suas dificuldades, todo estudo a gente vai criticar de alguma maneira, mas considerando a população de cada um desses estudos, a gente observa claramente que quando compara o estudo indiano e o estudo americano, que foram estudos negativos para a cirurgia, esses estudos tinham muito mais doença visceral, tinha mais carga de doença metastática do que o estudo turco, que é o estudo mais parecido com o que a gente está discutindo hoje aqui de oligometástase. Mas ainda, recentemente a gente teve a publicação de uma coorte prospectiva, que não é um estudo randomizado, iniciado em 2014, estágio clínico 4, de novo, apenas com doença óssea, em que pacientes submetidas a tratamento sistêmico e cirurgia foram comparadas a tratamento sistêmico isolado, e após 34 meses de segmento e 113 mortes observadas, os autores fizeram a sua primeira publicação. Observem que, do ponto de vista de distribuição demográfica no estudo, as pacientes que fizeram cirurgia tinham menos metástases comparado às pacientes que fizeram terapia sistêmica isolada. Os autores encontraram uma diferença de sobrevida favorável à terapia local, tá? Quando eles dividiram por subtipo molecular, com exceção do triplo negativo, também, e por conta dessa distribuição foi interessante eles terem analisado por tipo de metástase isolada, mais de 3 sítios, mais de 5 sítios, e eles também não encontraram diferença no estudo. A cirurgia teve impacto no controle local da doença. Então, portanto, a meu ver, eu considero que uma paciente oligometastática, até que se prove o contrário, é uma candidata à terapia local. Até porque o nosso rastreamento sistêmico melhorou. A gente encontra atualmente pacientes com doença metastática com menor volume que a gente encontrava no passado, porque as imagens são melhores e, ao mesmo tempo, a sobrevida dessas pacientes melhorou porque o tratamento melhorou também. Recentemente, a gente viu a apresentação desse estudo, que é um estudo de inibidor de CD4, agora recentemente na ESMO, em que se encontrou sobrevida média de sobrevida em torno de 64 meses com hormonioterapia. A gente viu também na mesma ESMO resultado impressionante do deruxtecan, a segunda linha da doença metastática HER2, comparado a uma excelente droga, que é o TDM1, também demonstrando excelente sobrevida, já uma diferença significante. Então, a terapia tende a melhorar.
a gente vai ter mais doença metastática sendo identificada que comparado ao passado. Então, eu penso que, como a gente mudou um pouquinho o nosso entendimento, tanto de identificação de doença mais precocemente, e a terapia melhorou com menos, né, toxicidade, essas pacientes são sim candidatas a tratamento, até muitas vezes com intenção curativa. Muito obrigado pela atenção de vocês.